Conhecer o contexto de uma passagem das Escrituras é tão importante quanto conhecer a própria passagem. O contexto é aquele ambiente literário onde a passagem está inserida, né? O texto que vem antes, é o que vem depois, é a cultura, é qual livro, enfim, qual o jeito que está sendo escrito as coisas, é uma poesia, é uma história, enfim, isso é muito importante. Por quê? Senão a gente pega uma frase solta ou alguém pega essa frase solta por nós ou até contra nós e aí aparenta ser uma coisa e é outra. Você já viu ou já aconteceu com você de alguém pegar uma frase que você falou e aí é aquela frase mesmo, mas não era aquilo que você queria dizer. Se a pessoa tivesse falado de tudo que você disse naquele momento, dava para entender que era outra coisa. É a famosa frase fora de contexto. Vamos cuidar com isso e vamos ver hoje como é que Jesus Cristo lidou quando o próprio Satanás tentou enganar Jesus usando frases fora de contexto. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Abra sua Bíblia junto comigo. Estamos no Evangelho de Lucas. Vamos hoje ler o capítulo 4. Brevíssima recapitulação. O que estamos fazendo aqui é estudar a Bíblia, não é simplesmente ler a Bíblia e não é também trabalhar uma pregação, é estudo. Nós estamos lendo um capítulo após o outro, um livro após o outro, para buscar capturar o conteúdo que os leitores originais desse livro capturaram lá no primeiro século. Para isso a gente está estudando juntos. O contexto literário, sim, mas também o contexto histórico, político, religioso. Nós estamos estudando até a geografia da região para poder realmente entender, tirar conteúdo do texto, ao invés de tentar colocar o nosso conteúdo onde ele não está, que é no texto sagrado. Então, estamos fazendo isso. Para isso, estamos agora no Evangelho de Lucas, já estudamos juntos, né? Mateus, Marcos e João. Se você não conhece ainda, procure aqui no canal, né? Entre no canal mesmo, tá? Você talvez esteja só no vídeo. Se você clicar onde aparece lá o símbolozinho e aparece o nome do canal, vai abrir o canal. E aí tem algum lugar escrito playlists, você toca lá e aparecem listas de vídeos e cada lista dessa é uma lista de um livro inteiro da Bíblia. Aí você pode ver, por exemplo, no momento que eu gravo hoje, tem Mateus, Marcos e João já completinho e Lucas, aos pouquinhos nós estamos também completando essa playlist. Tem mais playlists lá também, tem curtinhas, que são vídeos curtos que eu faço a partir de vídeos que estão no canal, tem Pergunte ao Carlos, onde eu pego as perguntas de vocês e trabalho em vídeos, mas enfim, vamos lá, né? Lucas, o evangelista, um homem que não era judeu, né, um homem de cultura grega, que escreveu num grego clássico, fantástico. No primeiro vídeo dessa série aqui, desse livro, eu conto mais sobre ele, sobre esse desconhecido chamado Teófilo, que foi destinatário desse livro e do livro de Atos, mas vamos lá ao texto, né? A gente viu anteriormente a chegada de João Batista na Terra, o seu nascimento, né? A chegada de Jesus Cristo. João Batista aparece, então, já adulto pregando, Jesus Cristo também aparece, é batizado, nós vimos ali sobre a linhagem de Jesus Cristo também, né, os seus ancestrais. E então, diz assim o texto sagrado, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Jesus cheio do Espírito Santo. Nós já vimos aqui anteriormente, vamos revisar, né? A palavra para espírito em grego e também em hebraico, essas palavras elas significam literalmente vento. Pneuma em grego, ruach em hebraico é o vento santo. Espírito nessas línguas e nessas culturas é vento, é um sopro. Aí você entende, por exemplo, lá no Gênesis, quando Deus soprou o vento da vida dentro do boneco de barro e fez Adão, ele soprou o espírito da vida, né? Então o Espírito Santo é esse vento santo que soprou e levou Jesus ao deserto. Ele voltou do Jordão, né? Breve recapitulação. Israel é um país estreito e longo. É o mesmo Israel que existe hoje lá no Oriente Médio, tá? É o mesmo país. As fronteiras estão um pouquinho diferentes porque elas vão mudando ao longo das eras, mas é aquele país estreito e longo com Galileia no norte e Judéia no sul e o Rio Jordão correndo nessa direção norte e sul. Então Jesus durante 40 dias foi ao deserto, jejuou, né? Ele não comeu, teve fome e foi tentado pelo diabo. Esses 40 dias, claro que fazem também um paralelo e apontam também para os 40 dias de Moisés lá no deserto, apontam também para os 40 anos do povo no deserto,
esse número 40 ele é bem significativo. Então Jesus foi lá e fez esse seu tempo de jejum. E o diabo, então, disse a ele, agora preste atenção, porque o diabo vai fazer uma série de 3 tentações usando sempre textos sagrados fora do seu contexto. Por isso que eu sempre ressalto a importância de você conhecer o texto no seu contexto. Muita gente recita versículos bíblicos e não sabe nem o que se passava no ambiente onde está aquele versículo. E olha que saem coisas erradas a partir de interpretações que não têm nada a ver com o livro original. O diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Então ele está dizendo assim, ele está colocando em dúvida, se és o Filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. E o Senhor respondeu, o que está escrito, não só de pão viverá o homem. Essa citação de Jesus é lá do período de Moisés, dos livros de Moisés, onde o povo tinha lá relação com o maná, mas era entendido que o maná era o pão que vinha dos céus, mas o povo não vivia só disso, vivia da presença de Deus. Então Jesus está no deserto jejuando, buscando intimidade com Deus e não buscando comida. Se ele quisesse comida, ele não estava no deserto, ele não estaria lá jejuando. Ele não foi levado ao deserto contra a sua vontade como prisioneiro. Ele foi levado pelo próprio Espírito dele mesmo, o Espírito Santo. Então, não tinha por que ele fazer aquilo, Ele falou, não só de pão vive o homem. Então o diabo transportou Jesus a um lugar alto e mostrou num relance todos os reinos do mundo. Não sabemos como foi feito isso, mas foi feito. E disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-lo a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será seu. Diz o diabo, o pai da mentira, que todos os reinos foram dados a ele e ele pode dá-los a quem quiser. Há gente, inclusive, que acredita nisso. O diabo falou, Se ele falou, deve ser verdade. Curioso que ele é o pai da mentira. E se você procurar, você não encontra lugar nenhum na Bíblia dizendo que todos os reinos do mundo foram dados ao diabo. É o diabo que diz isso. É ele que reivindica para si o seu reino, como ele assim diz, Mas eu, vasculhando as Escrituras, e você também, a gente se depara com vários textos, como, por exemplo, um salmo que diz, do Senhor é a terra. Aí você pode pensar assim, a terra é um lugarzinho ali, Essa terra aqui. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Eu fico com a palavra de Deus e não com a palavra do diabo. Então, ele propôs a Jesus, me adore, que tudo será seu. Torne-se um idólatra, abandone o seu Deus, adore o diabo e você vai ter tudo. E o Senhor respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Isso aqui é muito oportuno para nós nos dias de hoje, os 2 textos, Porque há pessoas que fazem qualquer coisa hoje para encher sua barriga com aquilo que tem vontade. Hoje nós vivemos uma época em que parece que estamos vivendo o que o apóstolo Paulo escreveu, Estamos entre uma geração de preguiçosos, amantes do próprio ventre. As pessoas estão realmente, muito comum, encontrar gente infantilizada, gente que se não comer o tempo todo, o dia todo, entra em crise, chora, faz escândalo. Eu estou falando de gente de 40 anos de idade. Então as pessoas hoje não têm mais autodisciplina. Falar em jejuar é quase um escândalo, E aí é curioso porque tem pessoas que nem fé elas demonstram, mas jejuam para cuidar da sua saúde. Então é um mundo muito estranho, uma época estranha em que os cristãos não jejuam porque são mimados, muitos cristãos, e não cristãos jejuam porque se preocupam com a sua saúde. Tempos estranhos. E aqui o prestar culto, As pessoas hoje prestam culto a qualquer coisa. O celular, por exemplo, virou um objeto de culto. Experimente propor a alguém que fique sem o seu celular, que não seja por uma questão, por exemplo, de trabalho que a pessoa precisa, Mas no seu lazer. Eu já passei por isso. Eu pedi numa reunião de jovens da igreja, eu solicitei aos jovens que a gente estava sentado numa roda ali, umas 15 pessoas, que cada um tirasse o seu celular do bolso e colocasse diante de si e não tocasse no celular. Eu vi um jovem literalmente tremer. Tremer. E todos olharam para ele porque já sabiam que era ele. Completamente viciado nessa maquininha. E isso
tem as características de um culto, né? E existem outros cultos, cultos a pessoas, né? Cultos a personalidades, os fãs idólatras que enlouquecem e literalmente chamam essas pessoas de seus ídolos, né? Então vivemos a era dos ídolos do entretenimento, né? Atores, atrizes, cantores, cantoras e outros que eu nem sei o que fazem, mas dizem que são celebridades, né? Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, o pináculo, a ponta mais alta, né? Ele disse, se és o Filho de Deus, novamente ele botando em dúvida, né? Joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ele só não falou que esse texto não é um convite a desafiar a Deus. É um texto que fala que quando alguém é colocado involuntariamente contra a sua vontade numa situação de perigo, Deus dá ordem para os seus anjos para cuidarem dele. E ele está propondo ao contrário, crie uma situação de perigo. E Jesus responde, dito está, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo terminado essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. É uma tolice isso. Há pessoas, eu já vi gente falando coisas do tipo, eu estou de mal com Deus, eu exijo que Deus faça isso. E aí é curioso porque a gente olha assim, mas afinal de contas, quem é Deus? É Ele ou é você? Né? São tempos estranhos, são tempos em que nós vemos e ouvimos coisas e pessoas dizem coisas tão fora desse livro, né? Eu há pouco tempo conheci gente cristã de mais de 20 anos de caminhada, gente, enfim, professando uma intensidade, professando um apego às coisas da fé, e aí eu me surpreendi ao descobrir que não só essas pessoas, esse grupo, eles jamais tinham lido a Bíblia, como mais do que isso, eles não tinham Bíblia. E eu estou falando de pessoas que tinham curso superior. Não estou falando de analfabetos. Então, 20 e poucos anos de caminhada cristã, nunca se preocuparam em ler a Bíblia ou ter uma Bíblia, ainda que seja daquelas de celular. Não considerar importante conhecer a palavra de Deus. E aí essas pessoas também expressaram que buscavam o conhecimento de Deus por intermédio de outras pessoas, que outros lhes dissessem o que fazer. Trágico, trágico. Então, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Vemos que o inimigo das nossas almas não desistiu e ainda procurava oportunidade para afastar Jesus Cristo do Pai. Eu peço a você, eu sugiro a você que volte, leia de novo esse texto, preste atenção e procure aplicá-lo à sua vida. Procure interpretar como que você é tentado nessas áreas de sua vida. A área de suprir as necessidades, que são necessidades legítimas, né? Comer é uma coisa legítima, mas nós podemos transformar isso em glutonaria, nós podemos transformar isso em algo que inclusive faz mal ao nosso corpo e ao nosso espírito, por que não dizer. Veja como você é tentado nessa área de culto, né? Você tem algum ídolo? Olha, é surpreendente o como nós temos hoje cristãos que se referem a pessoas como seus ídolos e esquecem o que quer dizer a palavra ídolo. E não é só um uso metafórico da palavra. Quando você vê a expressão dessas pessoas, é uma idolatria mesmo. Sugiro a você que se avalie quanto a isso e que se avalie também se você não tem colocado Deus à prova, não tem procurado testar a Deus, o que é algo infantil e absolutamente desprovido de sabedoria e até, por que não dizer, desculpe, de inteligência. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.